E aí, galera, tudo bem? Eu sou a professora Paula e essa é a hora do... Vamos lá, a gente tá vendo aqui a nossa circunferência trigonométrica e aí a gente quer saber quem que é esse eixo X, quem que é o eixo Y, o que que tá acontecendo. A gente sabe que ela tá em cima de um... A gente sabe que a circunferência tá lá com dois eixos, como se fosse num plano cartesiano, mas eu não sei quem são esses eixos, quais são os valores desses eixos. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá! Bom, pessoal, eu peguei aqui a minha circunferência trigonométrica, ela tem raio igual a 1, e eu peguei um ângulo de 60 graus. Então, eu sei que nesse ponto, ele vai valer 60 graus. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, ele vale 60 graus também. Beleza, esse ponto, ele vai ter um correspondente lá no eixo X e um lá no eixo Y. Igual eram os nossos pontos lá no plano cartesiano, lembra? Aqui, ó, vocês estão vendo que eu tenho um triângulo? Vocês conseguem enxergar um triângulo retângulo aqui? Ó, ele forma 90 graus aqui nesse ponto. E aqui eu tenho o meu triângulo retângulo. Então, esse meu triângulo, ele tem um ângulo de 90 graus. Esse daqui eu sei que ele vale 60 graus. E aí, eu quero saber quanto que vai valer essa medida aqui, ó, que é no meu eixo X. E quanto que vai valer essa medida aqui, que vai ser a mesma do meu eixo Y. Esse lado aqui do meu triângulo tem a mesma medida do eixo Y aqui, ó, no ponto de 60 graus. Então, é isso que eu quero descobrir. A minha circunferência, eu sei que ela tem raio igual a 1. Essa hipotenusa aqui, ó, do meu triângulo, ela vai do centro da minha circunferência até um ponto que pertence à circunferência. Então, esse daqui é a medida do meu raio. Pera, mas o raio da minha circunferência não é igual a 1? Então, isso daqui vale 1. Ótimo, sei o valor da hipotenusa. A minha hipotenusa desse triângulo é igual a 1. Vou chamar esse pedaço aqui de baixo de x. Primeiro eu vou descobrir ele, depois eu vou descobrir o y. Lembra da nossa trigonometria do triângulo retângulo? Eu tenho aqui, ó, um cateto. Por quê? Porque ele forma 90 graus aqui. Então, ele é um cateto. É cateto oposto ou é cateto adjacente? Ele é cateto adjacente, porque o meu ângulo tá do mesmo lado que ele, tá vendo? O meu ângulo tá aqui e o meu cateto tá aqui. Então, esse é um cateto adjacente. E o valor que eu tenho é a hipotenusa. Então, se eu tenho cateto adjacente, hipotenusa e eu sei o valor do meu ângulo, eu vou usar o quê? Qual das minhas três relações trigonométricas que eu vou usar? Seno, cosseno ou tangente? O cateto adjacente, ele faz parte do cosseno. Então, eu vou usar o cosseno de 60 é igual meu cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Lembra disso? Lá do triângulo retângulo. Eu não vou substituir aqui o cosseno de 60 e você já vai entender o porquê. Então, o cosseno de 60, ele é igual. Cateto adjacente é o meu x. E a hipotenusa vale 1. Então, o cosseno de 60 é igual a x dividido por 1. Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, o cosseno de 60 é igual a x. Ou seja, esse valor aqui de baixo do meu ângulo de 60 é o cosseno de 60. Vai lá naquela tabelinha que a gente fez do seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. E olha quanto que vale o cosseno de 60 graus. Se você olhar lá, você vai ver que o cosseno de 60 é 1 sobre 2, ou 0,5. Tá vendo que o valor do eixo X de 60 é exatamente 0,5. Então, aqui no eixo X, a gente vai ter os valores do cosseno. Vamos olhar agora o eixo Y. Tá vendo esse lado do meu triângulo? E ele vai ser justamente esse valor aqui, ó, do meu eixo Y. Esse lado do meu triângulo é o cateto oposto, tá vendo? Ele é um cateto porque ele forma 90 graus aqui embaixo. E ele é oposto porque ele tá do lado contrário do ângulo de 60. Então, esse y é o meu cateto oposto. E a hipotenusa vale 1. Nesse caso, então, vamos usar o seno de 60. Então, seno de 60 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Beleza, vamos substituir os valores? O meu cateto oposto é justamente meu y, que é o que eu quero saber. E a hipotenusa vale 1. Então, eu tenho que o seno de 60 é igual a y dividido por 1. Mais uma vez, qualquer valor dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, o y é justamente o seno do meu ângulo. Então, o que eu posso concluir com tudo isso? Que se eu tenho um ângulo
e aí eu traço uma perpendicular ao eixo X, eu vou encontrar, então, o valor do cosseno desse ângulo. E se a partir desse mesmo ângulo eu traço uma perpendicular ao eixo Y, eu vou encontrar o seno desse ângulo. Então, nós chamamos o eixo Y do eixo dos senos e o eixo X do eixo dos cossenos. Então, para qualquer ângulo, você vai encontrar o seno e o cosseno desse ângulo. O cosseno no eixo X e o seno no eixo Y. Ah, mas o que eu ganho com tudo isso? Eu já sei qual que é o seno e o cosseno de 60. Mas você sabe qual é o seno e o cosseno de 120? O ângulo de 120 é um correspondente do ângulo de 60 aqui no segundo quadrante. Então, ele tem o mesmo valor de seno, ou seja, o seno de 120 é igual ao seno de 60. E o valor do cosseno é exatamente o oposto do valor do cosseno de 60 graus. Olha aqui, ó, o cosseno de 60 é meio, cosseno de 120 é menos meio. Então, dessa maneira, a gente consegue saber seno e cosseno de vários ângulos de cada um dos quadrantes. Lembra dos nossos ângulos notáveis? 30, 45 e 60. Então, eu consigo saber o seno e cosseno de 30, 45 e 60. Além disso, eu consigo saber o seno e o cosseno dos correspondentes dele no segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante. Então, eu vou ter 3 ângulos no primeiro quadrante, 3 ângulos no segundo, 3 no terceiro e 3 no quarto. Então, na verdade, com a circunferência trigonométrica, eu vou saber o seno e o cosseno de 12 ângulos. Todos eles com um correspondente no primeiro quadrante, que é o que a gente já sabe o valor. Eu vou colocar aqui para vocês a circunferência completa, com seno e cosseno de todos esses 12 ângulos, para vocês enxergarem a quantidade de dados que a gente tem em uma circunferência só. Bom, então temos aqui a nossa circunferência trigonométrica. Eu sei que assusta, assim, na hora que a gente olha e fala, meu Deus, quanta coisa. Mas não é esse bicho de 7 cabeças todo. Eu desafio você a construir uma circunferência trigonométrica. Você pode usar um compasso, um transferidor, uma régua e construir essa circunferência maravilhosa. Faz o círculo com o compasso, com a régua desenha os eixos, desenha as retas dos ângulos. Com o transferidor mede os ângulos só do primeiro quadrante, nem precisa usar para todos. Faz os 3 ângulos no primeiro quadrante e vai puxando cada um dos seus correspondentes. Calculei todos os correspondentes de 30, 45 e 60 nos 3 quadrantes, tanto em graus quanto em radianos. Tá vendo que no primeiro quadrante, ó, a gente tem π sobre 6 e 30, é o mesmo ângulo. π sobre 4 e 45, mesmo ângulo. π sobre 3 e 60 graus. Então, a gente tem nas duas unidades, tanto em radianos quanto em graus. E aí, essa circunferência toda é o que a gente usa para saber o seno e o cosseno de cada um desses ângulos. Depois eu vou mostrar para vocês onde está a tangente. Porque, a gente viu seno e cosseno, beleza. Mas e a tangente? Cadê ela? Ela tá aí. Vou mostrar onde é que ela tá. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês exercícios. E aí, a gente vai utilizar esses dados da circunferência, desses ângulos todos, para resolver alguns exercícios. Repara que eu coloquei aí também na imagem como que a gente encontra o correspondente em cada um dos quadrantes, tanto em graus quanto em radianos. Se em graus, para calcular o correspondente, a gente fazia 180 menos o ângulo do primeiro quadrante, em radianos a gente vai fazer π menos o ângulo. Lembra que o π corresponde a 180 graus. E aí, dessa forma, eu consigo calcular esses 12 ângulos e eu consigo saber o seno e o cosseno de cada um deles. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, comentar, curtir, para dar aquela forcinha pra gente. Um beijo e até mais!